Olá, sejam bem-vindos, porque hoje vai ter no canal mais uma deliciosa receita de brioche. Hoje vai ser um brioche assim, com cor e com uma pegada um pouquinho saudável, se é que eu posso dizer que é uma coisa que leva, uma preparação que leva 150 gramas de manteiga saudável. Mas vamos lá. Aqui eu tenho 470 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de farinha de glúten, pode ser 500 gramas de farinha de trigo, tá, gente? Mas eu coloco um pouco de farinha de glúten porque eu quero elevar um pouquinho o percentual de proteína que vai deixar, porque essa massa ela estica muito, então tá aí a necessidade. Mas vai funcionar também sem a farinha de glúten, tá? Não se preocupe se vocês não encontrarem ela para comprar. Além disso, eu tenho 80 gramas de açúcar refinado, 7 gramas de sal, 15 gramas de espinafre em pó, que é o toque saudável e verdinho, e 5 gramas de matcha. Matcha é um chá verde que é vendido em pó e é solúvel. E os dois ingredientes não devem alterar muito o sabor final do brioche, mas eles vão dar, como eu disse, um toque saudável de cor na mistura. E além disso, eu tenho aqui 25 gramas de fermento biológico fresco. E os outros ingredientes finais são 300 gramas de ovo, que dá 6 ovos de tamanho grande para médio, ou 5 ovos, como no meu caso, aqui, como são ovos extra grandes. E como eu já tinha falado, 150 gramas de manteiga. E para começar, eu dou uma batidinha nos ingredientes secos, só para dar uma boa misturada. Já está no ponto certo. Agora eu vou dar uma batida nos ovos e vou jogar aqui dentro. Os ovos já estão aqui levemente batidos. E uma dica é que os ovos estão gelados, porque como o processador ele gira, ele bate a massa numa velocidade muito alta, ele acaba aquecendo um pouco mais do que deveria. Mas é um preço a pagar porque é muito mais rápido e muito mais prático fazer brioche ou qualquer outra massa que tenha muita manteiga no processador. Agora eu vou ligar o processador e vou adicionando os ovos aqui bem devagar, até terminar. Com 30 segundos, vejam que a massa já se forma. E ela não está bem sovada ainda. Eu dou uma batidinha aqui para cair a farinha que está aqui na borda. E agora eu já posso acrescentar toda a minha manteiga que já está aqui cortada em cubinhos. Eu adiciono aqui no meio mesmo. E agora eu vou dar mais uma batida. A tendência da massa é grudar um pouco nas laterais e eu vou limpar. Vamos lá. É interessante vocês segurarem um pouco, segurarem o processador, porque ele vai querer andar um pouco para os lados. Aqui eu bati por mais ou menos 1 minuto, né? Foi só o tempo da manteiga quase ser totalmente integrada, que é a massa. Então eu dou mais uma mexida aqui para desgrudar, desprender a massa que está aqui nas beiradas e limpar um pouco esse tubo do meio do processador. Agora põe para bater de novo. Vou bater mais ou menos uns 2 minutos, tá? No máximo. Por mais 1 minuto e agora eu estou limpando aqui um pouco a tampa. Vou limpar um pouco aqui as laterais para que a massa fique sovada por igual. Mas como vocês podem ver aqui, ó, pelo próprio movimento do processador, que a lateral, que como a manteiga já foi incorporada e a massa já deu uma leve aquecida, a massa já começou a descolar das bordas pela quantidade de manteiga que eu tenho aqui. Pronto, já fiz uma boa limpeza e agora eu vou ligar de novo o processador. Mas cabe um aviso. Se vocês não tiverem um processador muito potente, o meu provavelmente é o mais potente que vocês vão encontrar. Ele tem 1000 watts e a jarra dele é bem grande. Se de vocês tiver potência entre 600, 400 e a jarra provavelmente vai ser um pouco menor, utilize uma quantidade menor de farinha de trigo. É só fazer a regra de 3 em relação aos ingredientes e vocês conseguem fazer também brioche usando o processador. Penso que eu não sovei nem 1 minuto e vejam como a massa já está naquele
ponto bem elástico e que o glúten custa a rasgar. Agora eu vou dar uma limpadinha final e vou bater por mais uns 30 segundos no máximo, que como a manteiga, como a massa já esquentou um pouquinho, ela não está quente. Até porque como eu usei os ovos gelados e a manteiga gelada, ela deve estar praticamente um pouco acima da temperatura ambiente, que deve estar em torno de uns 20 graus hoje, que é um dia frio. Mas vejam como a massa fica extremamente elástica. Bem, aqui eu estou filmando de lado para vocês verem como que a massa ficou e ela praticamente descola das bordas, ela não gruda mais. É uma massa que está bem brilhante e agora está um pouco pegajosa porque aqueceu mais um pouco, começa a grudar. E eu vou colocar agora num Tupperware untado e aí eu já explico o próximo passo. Bem, pessoal, a massa já está aqui. E eu vou tampar ela e vou levar à geladeira. Eu tenho duas opções. Ou eu levo ao freezer por 1 hora e depois eu deixo mais 2 horas descansando na geladeira. Ou eu posso deixar ela de 5 até 24 horas na geladeira direto. Então é uma receita prática que vocês podem fazer em etapas. E agora eu vou mostrar para vocês essa para mim é a parte chata, porque todo mundo que tem processador sabe que a pior parte é lavar o processador depois, porque ele tem essas reentrâncias aqui que é um pouco difícil, e no caso como é massa, você tem que deixar ela de molho um tempo. E aqui, gente, só para mostrar, esse é o batedor que vocês devem usar no seu processador, que é o batedor para massas pesadas. O processador é muito hábil também para sovar pães. E um outro parênteses que eu faço é que esse meu processador, boa parte deles tem uma espécie de um tubo aqui no meio e o encaixe do eixo é feito por fora do processador e você encaixa o copo por cima. Esse modelo aqui é melhor para fazer esse tipo de massa, porque vejam bem, acaba que um pouco da massa entra por debaixo. E se tiver um tubo por aqui, se o tubo não for muito alto, vocês não estiverem fazendo uma quantidade de massa que realmente caiba aqui, pode acontecer da massa entrar por baixo aqui do batedor e descer pelo tubo direto na saída de água. Porque todos os processadores têm, por proteção do equipamento, eles têm uma espécie de uma saída, né, de água para não ir direto para o motor. Já aconteceu comigo com o processador da minha mãe. Então, cabe esse aviso aqui para vocês. Bem, pessoal, a minha massa ficou 1 hora no congelador, depois mais 3 horas na geladeira. Ela cresceu um pouquinho e ela está bem gelada, então está ótima para ser modelada porque ela não fica nem um pouco pegajosa. E agora eu vou dividir ela em 20 bolas que eu vou preencher esse tabuleiro aqui, que é um tabuleiro alto de aro removível, e vai ficar muito bonito no final. Bem, pessoal, para que as bolas fiquem do mesmo tamanho, o truque é você pesar toda a massa, dividir pelo número de bolas que você quer fazer e sair cortando as bolas com o mesmo peso. É claro que dá um pouco de trabalho, mas depois é só ir modelando bolinhas assim bem apertadinhas, deixando a massa bem esticada e encaixando aqui no tabuleiro que já está untado, tá, gente? Outra forma de formar a bolinha bem rápido e com uma mão só é ir pressionando ela, fazendo esses movimentos aqui. Fica uma bolinha perfeita, aí é só encaixar aqui na forma. E aqui está prontinho para ficar descansando. Vocês nem imaginam como vai crescer essa massa. Essa massa deve vir até mais ou menos essa altura aqui, mais ou menos 1 centímetro para cima dessa forma que já é bem altinha, deve ter quase 10 centímetros de altura. Como hoje está um dia muito frio, eu vou utilizar um dos recursos que eu tenho aqui do meu forno micro-ondas, que ele tem um recurso de convecção a 40 graus. Ele é perfeito para fermentar pães, mas para isso eu vou embalar ele bem com um saco plástico. Só lembrando que eu estou usando esse recurso de colocar na minha estufa, por assim dizer, porque hoje está realmente uma noite muito fria. Se não, eu deixaria ela crescer por umas 2, 3 horas, estaria no ponto certinho. Mas mesmo assim eu não vou abusar não. Vou deixar aqui só meia hora mesmo, 40 graus. Fechar aqui a porta. E vai ficar aqui por meia hora a 40 graus. Depois eu vou deixar descansando aqui dentro mesmo, que já vai estar numa temperatura mais amigável para a massa.
E é claro que dá para fazer isso no forno também. Basta ligar o forno e deixar 30 segundos com ela coberta do jeito que ela está aqui dentro do meu forno, que também dá para simular essa estufazinha. Bem, pessoal, depois de uma longa fermentação, deve ter dado quase 4 horas, agora está pronto para ir ao forno. Eu vou colocar aqui primeiro uma camada de ovo batido. Eu vou polvilhar aqui um pouquinho de açúcar perolizado, que vai dar um toque crocante por cima do meu brioche de espinafre com matcha. E agora eu vou levar ao forno para assar por cerca de 30 minutos. Vou levar no meu forno elétrico mesmo, que é um pão um tamanho menor. Não se esqueça de dar uma borrifadinha de água no início do processo. O forno está a 180 graus e vai assar por 30 minutos. Se corar muito em cima, põe uma folha de papel alumínio. Lá pelos 20 minutos eu dou uma checada. Se isso acontecer, eu coloco a folha de alumínio para manter ele assando sem corar demais por cima. Bem, pessoal, aqui está o resultado final. E por pouco não corou demais. Uma dica que eu vou dar para vocês, eu errei nesse dia, fiz um cálculo errado, mas o ideal é que para uma forma quadrada sempre ponha tamanhos iguais dos dois lados. Então para essa forma aqui eu deveria ter colocado separado 16 bolinhas e não 20. Acabou que parte das bolinhas ficaram meio achatadas e acabaram saindo para fora da forma. Isso vai fazer com que eu tenha que, para tirar ele da forma, eu vou acabar partindo ele em 2 ou 4 blocos. Bem, pessoal, deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui tirar quase inteiro aqui o meu brioche. Vejam como a cor fica bem bonita, um verde claro. Não deu muito sabor em relação aos ingredientes, então eles deram mais cor mesmo. E ficou extremamente macio. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E ficou esse detalhe crocante do açúcar por cima.